É isso. Vamos começar, pessoal? Um salve de palmas aí pro Wagner, por favor. Obrigado. Primeiro, bom dia. Tá? Eu queria primeiramente agradecer ao convite aí do pessoal do Meetup Kotlin aí. Tá? Vamos lá. O Valmir já me apresentou. Vou pular aqui. Tá? Deixa eu vender um jabá aqui para garantir a vaga lá. Temos vagas, tá? Então, no final do slide, fique à vontade. Hein? Tá? Vamos lá. O que vamos falar hoje, né? Tá. Primeiro vamos ver o que é assistente virtual, falar um pouco sobre assistentes virtuais, tá? Falar um pouco sobre o Google Assistant, entender o que é Actions no Google, né? A Google está usando o Action para várias coisas, então esse é um termo até um pouco confuso, Action. E no final vamos ver como podemos usar Kotlin para desenvolver, né, essas aplicações de voz. Beleza? Antes ficção, agora uma realidade, né? A gente só estava acostumado antes a ver em filme e tal, a gente já começa a escutar bastante sobre assistentes virtuais e várias empresas investindo bastante pesado nisso. Tá? Os palestrantes da Google, eles sempre trazem essa informação que eu acho bem interessante, que a cada década, né, a cada 10 anos, tem um grande boom aí de inovação. Tá? Em 77, os mainframes, desktop em 87, internet em 97, mobile em 2007, né, e agora, desde 2017, acredito que estamos aí na era da inteligência artificial e dos assistentes virtuais. Tá? Se a próxima vai ser telepatia, não tenho a menor ideia. Mas hoje a gente está aí nessa parte de IA e assistentes virtuais. Tá? Hoje já é considerada a principal interface para a internet das coisas, com o intuito de ajudar as pessoas na sua rotina diária e que as pessoas consigam fazer coisas mais intuitivas por voz. Tá? Bastante notícias, essas daqui mesmo eu estava vendo de ontem para hoje. Tá? McDonald's, aqui um case da McDonald's, que eles agora estão usando assistentes virtuais para buscar novos funcionários. Tá? O Xbox agora vai ter suporte lá com o Google Assistant também. Tá? Então, cada vez mais a gente vê falando de assistentes virtuais. Aqui no Brasil ainda... Tá. Spoiler aí, né? Aqui no Brasil ainda tá chegando essa onda ainda, não é tão forte ainda como já é no exterior. Tá? Bastante discussão de todo tipo, inclusive dessa daí, assim, meio... Né? Muita discussão sobre o assunto também, sobre a questão de privacidade e tal, muito se discute. Como o Glauber falou, né, eu comparo hoje esse momento do Google Assistant como quando tudo era mato no Android. Tá? Tipo, hoje se você chegar no que chama de diretório, como se fosse o Play, tá? No caso do assistente virtual, como se fosse a loja, né? É a loja do assistente virtual, como se fosse o Play. Você chega lá, você ainda não encontra tantas aplicações assim, mas um dia também foi assim no mobile. Né? No mobile você chegava lá, só tinha calculadora lá que o pessoal estava fazendo, aprendendo. Né? E eu acho que é isso. O momento, especialmente aqui no Brasil, mas fora já tem bastante actions desenvolvidas, bastante aplicações de voz. Tá? Essas são os principais assistentes virtuais, tá? Google Assistant, Alexa, Bixby da Samsung, a Siri, a Cortana, entre outros. Tem também de código aberto já. E hoje a gente vai falar desse trem aqui, tá? Como diz o mineiro. Hoje disponível em mais de 1 bilhão de dispositivos, né? Suporte a mais de 30 idiomas. Hoje ele é bilíngue, então se você configurar lá para ele falar em inglês e em português, ele vai responder de acordo com o que ele escutar. Tá? E também já há um trabalho para ser trilíngue. Tá? Tem um SDK, se você quiser fazer seus próprios dispositivos e colocar o assistente embed. Tá?
Esses são os home devices da Google. Esse maior aqui, esse aqui. Esse aqui é o mais recente, tá? Ele tem uma câmera e ele reconhece também gestos e tal. Então, tem até um vídeo que mostra a pessoa na cozinha, tal, tá escutando música, vendo receita com ele, e de repente o celular toca alguma coisa, ela só faz assim e ele para e tal. Muito interessante. Tá? Sim, mas o que dá para... O que posso desenvolver e como, né? Quem aqui já desenvolveu para assistente virtual ou chatbot? Bacana. É um assunto ainda novo em termos de desenvolvimento, tá? Primeiro vamos entender o que é Actions on Google. Actions on Google é a plataforma que a Google disponibilizou para tornar viável o desenvolvimento para seu assistente, tá? Que é essa daqui. Tá? Lá na plataforma você vai encontrar documentação, suporte, o console, tá? Acesso ao console aqui vou falar mais um pouco na frente, tá? E o que é Action, tá? Action é o ponto de entrada na interação entre o usuário e o assistente do Google, tá? É o momento onde o assistente da Google ele fica de lado e deixa a sua aplicação falar com o usuário, tá? Vou entender um pouco mais, tá? Aqui é um exemplo de invocação, tá? Explícita, onde aqui a gente tem um gatilho, né? O OK Google, para despertar o dispositivo. Né? Falar com é outro gatilho. A partir daí ele vai entender que você já está querendo falar com uma aplicação de terceiro, não suas próprias actions, né? Da própria Google, suas próprias funcionalidades. E aqui Pizzaria do Gordo, que é a aplicação de terceiro, e ele escolheu esse nome e bacana, tá aí. Tá? Hoje a gente já pode vender bens e serviços físicos. Dá para usar o Google Pay para finalizar, fazer as transações, realizar os pagamentos. Tá? Mas quem quer rir, também tem que fazer rir, né, como dizia o Major Rocha. Venda de produtos digitais. Então, igual acontece hoje no Android, você consegue fazer assinaturas e vender pacotes de expansões e tal. Vamos lá. Autenticação. Consegue fazer a autenticação nessas três formas, tá? A mais recomendada é essa primeira aí da Google, tá? Essa última não é tão recomendada porque você precisa sair do assistente e tal, então não torna a experiência muito agradável, tá? Você está saindo de um para o outro. Consegue enviar notificações, adicionar a rotina, né? Quem já usou as rotinas lá do Google Assistant você pode programar lá rotinas e tal. Você pode criar aplicações com coisas que façam sentido para a pessoa adicionar na sua rotina. Links. Você pode disponibilizar links de acesso direto à sua Action. Respostas simples e ricas, tá? Como a gente pode ver aqui, você pode adicionar o GIF, tá? Não vídeo ainda, tá? Aqui um card com um GIF. Aqui uma lista. Recentemente, no I/O desse ano, foi lançado aí o Interactive Canvas, onde em dispositivos, né, com tela, você consegue criar jogos agora. Tá? Só é permitido para games. Muito interessante, eu acho que tem um potencial enorme aí esses games aí, sabe? Jogar na TV e tal. Estou até fazendo um teste aí, fazendo um jogo da velha aí para testar o conceito. Se estiver pronto, eu vou disponibilizar lá no Git. Aqui alguns cases, tá? A Magalu, bem conhecida. A Bia, puta case, tá? A Bia, ela... Só para vocês terem uma ideia, eles têm mais de 100 pessoas só na curadoria da Bia. Um caso bem de sucesso aí do Bradesco aí. Eles vêm investindo pesado, a Galinha Pintadinha tá lá, o Play Kids também já tá lá. Esse aqui é o Action Console, como eu tinha falado. Nele é onde você vai gerenciar essa parte de deploy, tá? Onde você vai colocar a imagem que vai aparecer para a pessoa
acessar a sua action e tal. Como se fosse o lançamento do Android na loja, né? É por aqui que você faz todo esse processo. Tá? Escolher invocação, como vai ser chamada a sua action, como a gente pode ver aqui. Tá? No final eu vou mostrar um pouco de código e vou passar pelas plataformas de uma forma rápida, mostrando uma action que eu fiz aí para o dia de hoje. Tá? Como eu tinha falado, né, tem Analytics, integração com Back-end e Service, entre outros. Isso aqui é um fluxo de interação. Tá? Então o usuário fala aí com o dispositivo que está com o Google Assistant. O Google Assistant ele faz a conversão de voz para texto, né? Esse reconhecimento da fala para texto. E esse texto ele manda para um agente de diálogo. Tá? Aqui tem o Dialogflow, que é da Google, mas tem integração com outros. Tá? O Watson e vários outros. E dependendo se sua action é action dinâmica, você pode usar um webhook para dar respostas ricas, né? Tratar dados e bater em endpoints, enfim. Tá? Se for estático, geralmente a maioria dos agentes de diálogo, eles mesmos, você consegue criar respostas ali mesmo e já retornar para o assistente. Né? Não precisa fazer nenhuma lógica por trás disso. Tá? Como eu estava falando aqui, o agente de diálogo, um poderoso mecanismo de entendimento de linguagem natural. Né? Então, o agente de diálogo é o cara que vai pegar esse texto que chegou para ele, vai fazer uma análise ali, vai extrair entidades, fazer match de intenção, entender qual é a intenção do usuário, o que ele falou, o que ele quer, para onde ele quer ir. Tá? Se eu posso atender. Entendeu? Então, esse é o papel do agente de diálogo, ele vai realmente pegar aquele texto e trabalhar em cima dele. Tá? Aqui a gente vai ver mais um exemplo. Tá? Aqui, vou dizer que eu nomeei o nome da intente aqui de pedido de pizza. Tá? A pessoa falou, gostaria de uma mussarela grande e uma fantaúva de 2 litros. Tá? Então, baseado em várias frases de treinamento, variações dessas aqui, que eu vou dar para o agente treinar, ele vai conseguir identificar, essa daí vai dizer, olha, o cara falou, sei lá, se ele falasse, eu quero uma pizza, ele ia entender, porque através de IA mesmo, né, por trás disso, ele vai fazer o match dessa intenção, dizer, ele está querendo pizza. Tá? Quando chegar lá, ele vai começar a extrair as coisas. Tá? Tem algumas coisas que eu coloquei obrigatório, tipo aqui, mussarela. Mussarela eu criei ela como fosse uma entidade do tipo sabor. Né? Então, eu tenho sabor, podia ser mussarela, podia ser calabresa, podia ser... Então, você tem como cadastrar essas entidades no agente de diálogo, e ele também já tem as próprias. As mais comuns, data, hora, moeda, tudo isso ele consegue identificar na frase, e aí você trabalhar com isso. Tá? Aqui, no caso, eu botei sabor obrigatório, tamanho obrigatório. Tá? E aí você também consegue tratar no agente de diálogo essa questão do obrigatório. Então, você consegue dizer para ele que, enquanto isso aqui não for preenchido, ele peça para a pessoa. Então, a pessoa não falou sabor, você pode colocar o texto lá e ele vai voltar e dizer, informe o sabor, está faltando sabor. E fica, tá? Algumas tentativas, ele também não insiste tanto que não fica legal. Tá? Esse aqui é o agente de diálogo, fulfillment. Aqui é a parte do agente de diálogo onde você vai indicar se for dinamicamente, se a sua action responde dinamicamente, se você pode escolher aqui um endpoint, um webhook, para ele bater lá e tratar o que o usuário está querendo, essas intenções. Ou você pode trabalhar inline, tá? Só que aqui na plataforma você só consegue com Node.js. Tá? Mas aí no caso com Kotlin, você vai vir aqui e vai colocar o endpoint do seu web service Kotlin, que vai receber essa requisição aí, querendo tratar alguma coisa aí para responder o usuário, atender ele. Tá? Aqui está o exemplo, você passa o URL. Aqui mais um fluxo de interação. Tá? Deixa eu passar isso aqui. Tá, e como acontece essa comunicação entre o agente de diálogo e o back-end, o webhook? Né?
através de uma estrutura de dados em JSON, que a gente, acho que a maioria já está acostumada a trabalhar, tá? E o papel da lib que eu venho apresentar é exatamente esse, é facilitar a vida. Imagina tratar essas estruturas de dados e responder no padrão para eles, toda vez ia ter que fazer isso na mão. Então, a Google não tinha essa lib em Java, em Kotlin, só tinha em Node, era a principal deles, e agora se tornou a principal também. Tá? Então, você consegue agora, tanto em Java como em Kotlin, né? Também está com essa facilidade para você trabalhar com o Google Assistant. Tá? O requisito é o JDK 8 ou superior. Pode ser instalado usando o Gradle e o Maven. Pode ser usado em conjunto com o Dialogflow para integração com o Actions no Google ou com o Actions SDK. Tá? Que nenhuma novidade, né? Você adicionando a dependência do Gradle. Tá, e o que você vai precisar? Você vai precisar de uma classe principal, que vai ser a sua classe app, onde você vai herdar essa classe aqui do Dialogflow, que ela vai lidar com isso, como a gente vai ver um pouco mais aqui na frente. Então, primeira coisa, uma classe que vai herdar a classe do Dialogflow. Tá? Aqui eu usei o Ktor, mas podia ser qualquer servidor. Tá? O importante é só o que eu vou mostrar de detalhe agora. Então, se você usa Spring, se você... Tanto faz. Tá? Inclusive, foi a primeira vez que eu usei Ktor. Tá? Se vê muita coisa errada aí, perdoa. Aqui, ó. Tá. Aqui eu criei um endpoint normal aqui, né? Uma rota, um post. Talvez eu botar aqui, beleza. Aqui um post, onde eu chamei aqui de My Webhook, tá? Que vai ser o endpoint que eu vou disponibilizar lá no agente de diálogo, tá? Então, quando ele bater aqui, o que você vai precisar? Você vai precisar, antes de já ter instanciado, pega uma instância aqui dessa classe MyAction, que foi a classe que a gente criou, e já está herdando o Dialogflow. Tá? Você vai precisar pegar o corpo da requisição e converter para um JSON. O cabeçalho aqui para você transformar em um map, que é que o handler dessa classe aqui, que ele está herdando, né, do app, ele tem um handler request que espera exatamente essas duas coisas para ele poder trabalhar e começar a tratar. Então, esse handler request ele vai pegar esse JSON, ele vai fazer o match da intenção e vai te guiar. A gente voltando aqui para a classe, né, através dessas anotações, o nome da intenção que você criou no agente de diálogo vai chegar lá e esse handler vai fazer o match e vai trazer você para a função que tiver anotada aqui com o nome daquela intenção. Tá? Então aqui você vai receber... Aqui você vai receber um Action Request e vai devolver um Action Response. Tá? Voltando aqui, se a gente ver aqui, tá? Ó, no retorno lá do endpoint, no response, né? O que vai voltar aqui é um Action Response. Tá? Já tratado como o agente de diálogo espera. Aqui você tem que é um método do Dialogflow, que é o getResponseBuild, onde você passa a request, tá? E com esse responseBuild aqui você vai conseguir lidar com várias coisas para dar esse retorno, né? Aqui tem esse ponto add, que é para você adicionar a resposta, tá? Que é só um simples texto. A gente vai ver para frente, tem vários outros componentes que você pode adicionar esse add, tá? E ele vai devolver isso para o agente de diálogo. Tá? Então aqui eu adicionei o olá, e o response.builder é o que vai gerar o action response lá para o agente, que vai retornar para o agente de diálogo. Tá? Aqui aquele exemplo lá do pedido de pizza, como funcionaria? Como é que eu ia receber o que o cara quer, o sabor, o tamanho, a quantidade? Tá? Mesma coisa, crio aqui o response builder, tá? Da request aqui eu consigo pegar os parâmetros. Então eu estou pegando o sabor, pegando o tamanho, tal, bebida, quantidade, whatever.
de fato aí, dependendo do que for sua necessidade, você faz o que tem que fazer, tá? Trata e depois você... Opa! Pera aí. Aqui. Beleza. E aqui você devolve o valor com o total do pedido, você faz o fluxo que for da necessidade aí da sua aplicação, tá? É só para mostrar que você consegue receber aquilo como parâmetro. Aquilo que ia vir de um formulário, vai vir de uma conversa. Tá? Aqui é o outro exemplo de Simple Response. Como eu tinha falado aqui, você tem um edge aqui, né? E então você tem vários objetos desses, vários componentes que você pode estar devolvendo como response, que são aqueles cards lá que a gente viu nos slides anteriores, por exemplo. Tá? Aqui é uma Simple Response. Suggestion Ship, tá? Que é nada mais é do que é até recomendado, que são chips de sugestões, onde você acrescenta esses chips para, tipo, você poderia responder 10 coisas à solicitação do usuário, mas aí isso não é recomendado pelo designer, tá? Não é agradável encher a tela com um monte de opções. Então, você dá as 3 mais relevantes e em chips lá de sugestões no rodapé ali você coloca mais algumas coisas, mais umas possibilidades. Tá? Os cards, que é aqueles que eu mostrei, tá? Vamos ver aqui. Ó. Você consegue adicionar botões, você consegue adicionar imagens, título, um texto maior também, subtítulo. Aqui um exemplo, né? Isso aqui é um card. Aqui em cima uma simples response, um texto simples. Aqui um card com imagem e tal, um botão. Pode ser mais de um botão, inclusive. Tá? Aqui os chips que eu tinha falado. E toda essa aqui, tá? São todos os componentes aí que você pode estar devolvendo atualmente. Acho que só o Canvas não está aqui, mas o Canvas tem uma pegadinha diferente aí. Tá? Mas isso aí é tudo que você consegue devolver visual para o usuário. Antes disso aqui, vamos ver rapidinho um código que eu fiz aqui. Uma action simples. Só para a gente ver um pouco de código mesmo. Não ficar só nos slides. Tá? Vamos dizer, tem um sorteio aí, né? Vários brindes. Bacana. Então eu criei uma action que vai pegar a lista de todos os participantes e vai sortear ali e devolver o nome se o Valmir quiser sortear um de uma vez, ele vai dizer, eu quero um participante, ele vai devolver um participante. Eu quero 10 participantes, ele vai trazer a lista dos 10 participantes. Tá dando para ver? Tá pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Tá bacana? Tá. Como eu tinha falado, né, aqui é a classe, herdando aqui o Dialogflow App. A intenção de boa-vinda, tá? Considerem a intenção de boa-vinda como o método main. Tá? Então, tipo, é obrigatório lá no agente de diálogo ter, né, o ponto de entrada. Mais um detalhe aqui. Tá. Pode observar aqui nesse texto aqui eu coloquei algumas tags. Essas tags são SSML, que são a linguagem de marcação para discurso, né, para fala. Então, você consegue dar ênfase no que vai ser falado, você consegue dar uma pausa aqui. Eu dei uma pausa aqui de 300 milissegundos de uma frase para outra. Então, quer dizer, você consegue... Tem uma variedade de coisas que você pode fazer. Tá? Esse é só um pequeno exemplo. Aqui eu devolvo um card, tá? Com o nome Kotlin Everywhere 2019, São Paulo. Uma imagenzinha. Crop aqui, se eu quero cortar ela para não ficar as bordas passando lá no card. Tem mais umas 2 opções ainda, tá? De expandir ela e tal. Isso aqui é teste, não era para estar aqui. Tá? Ainda bem que não tem um code review aqui. E tem o pessoal do time ali. Cadê? Tá, esse aqui é o sortear que eu fiz. Né? Então,
Quando eu chamar lá no agente de diálogo sortear, ele vai trazer para mim a quantidade que eu estou pegando aqui na request, aqui pegando o parâmetro, tá vendo? Quantidade. Tá? Com ela aqui eu vou pegar os participantes, baseado na quantidade. Aqui eu inicio um carrossel, uma lista. Tá? Aí aqui ó, tá. Em cima da lista de sorteados, eu vou percorrer ela e vou criar um carrossel com todos os que foram sorteados. Tá? Cada um aqui eu adiciono um item, pode ver que aqui é só um item, tá? Estou criando uma lista de itens para o carrossel. Tá, uma imagenzinha aqui de um trevo. Aqui, dependendo da quantidade de pessoas, eu vou responder no plural ou no singular. Então, quer dizer, por trás é tudo programação, não tem novidade. Tá? É o que a gente faz no dia a dia. Aí aqui sim, na hora de dar o add lá para adicionar a resposta, eu vou pegar o objeto carrossel e vou adicionar os itens à lista. Tá? Tudo isso aí dinamicamente. Tá? E aí eu respondo devolvendo lá. Beleza? Aqui, como tinha falado, aqui tem os projetos. Deixa eu ver, acho que é teste Wagner. Acho que é esse. Não, é teste. Volta aqui. Tá. Develop. Aqui é onde você escolhe o nome que vai ser da sua action, que é aquele ponto de entrada que eu falei do usuário com a sua aplicação. Tá? Aqui falta bastante coisa, claro, para publicar aqui. Teria que colocar política de privacidade. Mesma coisa, tudo que... O zoom? Ah, tá. Tá. Então aqui você escolhe a voz. Tá? Em português só tem duas disponíveis. Uma masculina, outra feminina. Aqui ele já está integrado aqui, né, com o Dialogflow, tá? Que é nessa parte, deixa eu botar aqui, Action, Action, tá? Aqui, quando não tem você adicionar Action, então ele já faz essa integração com o Dialogflow, aqui já está feito. Ele está aqui, mostrando aqui que já tem um. Mas quando você chega nessa tela não tem nada, adicionar Action, escolhe lá que é uma personalizada e ele vai te levar direto para o Dialogflow, para você criar o seu agente de diálogo, que é esse cara aqui. Você escolhe a linguagem também, seu agente de diálogo. Cuidado, que quando você está fazendo em português, que ele chega no Dialogflow, ele chega em inglês aqui. Então, não vai dar certo. Você tem que, na hora que está criando o agente lá, mudar a linguagem, que ele, por default, vem em inglês. Tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aqui, como eu tinha falado, aqui é onde você gerencia e adiciona as intenções. Tá? Aqui é de boa-vinda. Já tem um evento, que como eu disse, como a de boa-vinda é obrigatória, já tem esse evento aqui, que é a primeira coisa que o assistente vai mandar para o agente de diálogo. Tá? Então, é a primeira que ele vai fazer o match aqui. Tá? Frase de treinamento, como eu tinha falado, aqui você adiciona uma variedade aí, acho que, se me falha a memória, um mínimo aí interessante que você coloca pelo menos 5. Tá? Já vem essas daí. Não é que ele só vai falar o que tem aqui, tá? Ele vai treinar em cima dessa e criar ainda, vai entender variações disso. Aqui são as intenções. No caso dessa aqui não tem nenhuma customizada, mas aqui você podia criar, né, aquele que seria sabor e tal, coisa do tipo. Vamos ver a sortear. Aqui é a intenção de sortear. Adicionei algumas frases de treinamento. Mais 5, mais um participante, mais 2 pessoas, número, né, por extenso. Tá? É claro, eu só coloquei um aqui porque só tem essa intenção, então não teria problema, né? Mas se eu tivesse mais intenção, você teria que tratar melhor isso. Colocar só um, dependendo em outro contexto que ele tivesse, um que. Tá?
aqui, ó, tá vendo que está tudo amarelinho? Ele está identificando as entidades. Tá? E aqui, como eu disse, tem entidades já do sistema, já tem essa aqui, sysNumber integer. Tá? Nomeei aqui quantidade, você pode nomear aqui. Tá? Como eu coloquei aqui que é obrigatório, você pode adicionar aqui algumas respostas para cumprir aquele preenchimento como um todo. Né? Informe a quantidade de participantes para o sorteio, quanto você deseja sortear. Se ele chegar aqui e não tiver uma quantidade, ele vai questionar essa quantidade aí. Tá? Aqui que eu tinha falado, você pode colocar respostas direto aqui do agente, então ele já voltaria daqui. Nesse caso é uma action dinâmica, então eu setei aqui que ele vai, o webhook vai atender essas chamadas. Tá? Deixa eu ver o que mais. Fulfillment. Aqui, como eu tinha falado, onde você adiciona o endpoint, só isso. Precisa, a não ser que o seu endpoint tenha essas necessidades aqui, mas não foi isso, simplesmente só colocar o endpoint ali. Aqui está desativado o editor inline. Vamos voltar para o slide. É isso. Esse aqui é o agente de diálogo. Tem bastante coisa aqui, né? Mas o tempo não nos permite. Vamos lá. Um ponto essencial, tá? Como também, não só no assistente, né? Mas acho que tudo que a gente vai desenvolver é o design, tá? Então, a conversa ela tem que ser... A conversa é inerentemente muito modal, né? Então a gente tem que... Há muito desafio ainda, né? Porque a conversa não é só o que eu falo e o que você escuta, né? Se eu fizer assim, você está entendendo que eu estou dizendo legal, mas como o computador vai entender isso? Tá? Então tem muita coisa envolvida, tá? Ensinar os computadores a serem fluentes em conversa, fluxo de conversa, contexto, né? Contexto, você está falando de uma coisa aqui, daqui a pouco muda. Até a gente fica confuso, você está falando com um jeito que muda de contexto toda hora. Pô, imagine um computador. Então, tem muito desafio. Eu acho que cabe a gente também aprender a lidar com essa nova tecnologia. Tá? Feito aquele papo que estava lá, não, doido que fala com computador, não, computador que fala com doido. Sabe? Então, pô... Dê a sua voz uma personalidade, mova a conversa para frente, então... Nunca deixar a conversa aberta, né? Chegar ali... o que você deseja? Não, se a sua regra já é para um X serviço, já chega aí. Você deseja fazer isso ou isso? E vai guiando. Pega na mão, senão ele vai se perder no fluxo. A experiência não vai ser legal. Tá? Seja breve, seja relevante. Contexto de alavancagem, direcionamento do foco do usuário. Não ensine comandos, falar intuitivo. Tá? Aquela coisa robótica lá de algum chat que a gente encontra por aí, tá? A intenção nunca... Às vezes a pessoa pensa assim, vamos enganar o usuário, ele vai pensar que é a pessoa. A intenção nunca é enganar o usuário, tá? A intenção de fazer com que a sua voz lá, a sua aplicação de voz, é que ela seja agradável, tá? O mais parecido fica mais confortável, quanto mais parecido com um diálogo humano, né? Mas a intenção de gente que, às vezes, com um mindset aí pensa que vai enganar, vamos tentar... Não é esse o objetivo, tá? Das aplicações de voz. Uma frase bem legal, que eu gosto de deixar sempre no final. Né? A voz tem sido essencial para a interação humana desde bem antes da história. Né? Mas o que é velho agora é novo. A voz está se tornando essencial para a forma como interagimos com os computadores. Tá? Alguns links, alguns artigos aí, interessantes, link de vagas. Tá aí. E é isso aí. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Tem espaço para umas 3, eu acho. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu me chamo Ricardo, parabéns pela apresentação. É um assunto muito vasto, eu reconheço, e da minha parte de grande interesse. Eu tenho uma dúvida relacionada exatamente a esse diálogo de interatividade entre a máquina e o usuário.
A voz de se eu estiver errado, você pode me corrigir. Tá. Pelo que eu entendi que você me disse, a assistente reconhece, né, o diálogo contigo de acordo com a sua voz e transforma isso em texto para poder responder. Exato. Isso me incomoda um pouco na parte da resposta dela pela comunicação ser robótica. Queria saber se existe algum tipo de estudo relacionado a transformar essa voz de retorno com maior naturalidade da máquina. Uma saída dessa é o machine learning, e eu queria saber se tem outro tipo de saída, algum estudo relacionado. Tá, assim, quem estuda e busca isso aí que você tá falando é o pessoal de design de voz, tá? É algo bem novo ainda, tem o pessoal quebrando bastante pedra ainda, tá? Mas é aquilo que eu tinha falado, é tentar ser o mais natural, tá? E tem aquelas ferramentas como a marcação, tá? As marcações para a linguagem, que você consegue dar entonação e coisas do tipo, tá? A IA, no momento que ela faz, é exatamente tentar entender melhor ali o que você está falando e não converter aquele texto errado, tá? Esse é o papel do assistente. Tá? O agente de diálogo, o trabalho dele já tem outra pegada. O trabalho dele já é em cima daquele texto. Ele não está querendo mais saber se você falou certo ou errado. Tá? Ele só quer saber se aquele texto é algo que ele está esperando e o que é que ele pode extrair dali. Tá? Aí a resposta vem do back. Aí o pessoal diz como vai responder, o que responder. Tá entendendo? Se essa resposta não vai deixar ele em dúvida, se vai fazer ele, sabe, entrar em um loop. Então, o desafio está aí num design de voz. Tá? É isso aí. Tá, você tem uma previsão, mais ou menos, de quando teria essa naturalidade? Se fosse um chute, claro. Cara, se fosse um chute, eu acho que daqui a 2 anos, aí 1 ano e meio, a gente vai estar bem melhor do que hoje. É como eu disse, é a mesma coisa quando era no Android. Nossa, eu entrava no Android ali, quando eu vi o aplicativo de banco, não vou instalar esse aplicativo. Meu dinheiro vai sumir aqui, não tinha segurança, não tinha nada, sabe? A interface era horrível. Tá? Eu acho que é um pouco do que acontece hoje e com qualquer tecnologia nova que surgir. Sempre vai ter, sabe, o processo de amadurecimento e tal. Entendeu? Eu acho que é isso aí. Pelo que eu entendi, quando o input que eu enviei chega no Kotlin, na nossa endpoint, ele já está validado pela entidade, o próprio assistente valida se, por exemplo, você pedir uma quantidade, digitou um número, um texto, aliás, o próprio assistente já valida ou eu tenho que validar o input no meu lado, no back-end também? Não, a princípio ele só vai mandar naquele input ali o que você determinou lá no agente de diálogo. Então você disse aqui, aqui eu estou esperando que nessa frase venha um sabor. E você tem a entidade lá, uma lista de sabores. Se ele demete em alguma entidade daquele, ele só vai pegar daquela entidade que você criou. Ele não vai jogar qualquer outra coisa lá. Entendi. Então é safe no meu lado no Kotlin, eu só pegar o parâmetro e Só usar. pegar o parâmetro e Beleza. utilizar. Isso aí com certeza é garantido. Valeu. Bom dia. Uma dúvida que eu tenho é se a gente consegue ter interações com outro aplicativo Android, por exemplo. Estou tendo uma conversa lá com o assistente e ela consegue mandar intenções para um aplicativo Android. Sim, boa pergunta. Na verdade, não esse ano, tá? Mas acho que desde o ano passado, a Google já tem não tá em develop ainda, preview. Não tá disponível ainda para você lançar, mas você tem um Action XML. É o que eu estou dizendo, a Google está usando o Action para muita coisa. Tá? Aí tem um Action XML, que é um XML que você vai colocar dentro da sua aplicação Android. Tá? E aí, através do assistente, com que você vai configurar lá nesse XML, você vai conseguir interagir com o aplicativo. Tá? Então, você está aqui, vai precisar fazer algo muito complexo, que não faz sentido por voz, não vai ser uma experiência legal, você pode levar o usuário para dentro do seu aplicativo. Entendeu? Tem sim. Beleza, gente? Valeu, Wagner. Valeu.